Bom dia, meus amados, povo de Deus, povo abençoado, mulheres e Gabriel. Só tem Gabriel Geometry. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho de Marcos. Hoje vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Mais um milagre do nosso Senhor Jesus. Antes de tudo, fazer uma oração pro dia de hoje, para essa sexta-feira, para sexta-feira, pedir mais um dia, né? Pedir toda a proteção do mundo, não só para nós, mas para nossas famílias que estão no Brasil, para nossas famílias que estão aqui, para nossos filhos, esposas, maridos, nossos parentes. Não só isso, mas também para nossos amigos, para as pessoas que nós convivemos, né, diariamente. Pedir proteção, pedir sabedoria, pedir mais discernimento da palavra, pedir para tirar toda a procrastinação que nós temos em relação a tudo na vida, em relação a começar um novo esporte, a começar uma nova alimentação, a começar a ler a palavra mais vezes, não só aqui ouvir, mas ler ela mais vezes. Então, pedir tudo isso em nome do Senhor. Vamos lá, feche suas mãos, feche seus olhos, respira duas vezes. Senhor, aqui estou mais um dia para ouvir a palavra do Senhor, para ter mais sabedoria, para ter mais conhecimento. Eu não sou nada sem ti. Estou aqui para aprender tudo que eu preciso para viver. Senhor, te rendemos graças porque o Senhor sempre é bom e sempre nos ouve. Nós conectamos nosso espírito ao seu espírito, pois o seu espírito conecta a minha alma. A minha alma governa sobre todas as coisas aqui na terra. Tudo que está aqui já é meu, Senhor. Basta eu conectar com a fonte. Em nome do Senhor, amém. Ah, Naqueles dias reuniu-se de novo numerosa multidão e não tinham o que comer. Então Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa gente, pois já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os mandar para casa em jejum, desfalecerão no caminho, e alguns deles vierão de longe. Respondeu-lhe. Os discípulos, de onde se poderia trazer pão para saciá-los aqui no deserto? Perguntou-lhe. Quantos pães tendes? Respondeu. 7. Mandou então que a multidão se acomodasse no chão, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Eles os distribuíram à multidão. Tinha também alguns peixinhos. Depois de abençoá-los, mandou que os distribuísse também. Mandou que. Não, eles comeram e ficaram satisfeitos. E com pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens e mulheres. Ele os despediu e, logo entrando na barca com os discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Pessoal, milagre de Jesus. Nessa época, Jesus fazia milagre como se fosse respirar para nós nos dias de hoje. Ele era tão. E essa já tinha sido. Aqui já é a segunda. Tinha sido a segunda multiplicação dos pães. Nesse mesmo momento, aqui não diz, mas os apóstolos dizem: Senhor, como vamos alimentar essa gente de novo?
E ele fala em outros livros, estes- perdão, esquecestes de mim, esqueceste eu sou o homem do milagre, esqueceste eu já multipliquei os pães uma vez, se eu fiz uma vez eu posso fazer de novo. E imagina ele poder, a pessoa alimentar mais de 5.000 homens, mulheres, com apenas 7 pães. Sabe, ele dá os pães e aqueles pães se multiplicarem nas nossas mãos. É uma coisa de doido, é coisa que a gente vê em filme só, que a gente só imagina. E sempre ele aqui fala muito sobre a fé, né? Só sobre termos de fé, sobre termos acreditar, mesmo passando por necessidades. E acima de tudo, seguindo, né, o Senhor Jesus, tendo aprovação, passando pelo processo, suportando o processo. Porque aqui fala que o povo já estava 3 dias com fome, em jejum, mas estava o seguindo, estava continuando o seu caminho. Entende? Então, mesmo apesar das atribulações, das aflições, dos ventos fortes, das ondas fortes, o povo estava no caminho com Jesus. Mesmo com fome, mesmo sem banho, sem água, o povo estava com Jesus. Porque o povo tinha fé. Homens de fé, mulheres de fé. Tudo dando errado ao lado, independente de tudo dando errado, eles tinham a fé deles, estavam no caminho de cada um, seguindo o caminho com a fé. Com a fé, nós não somos nada, nada, nada. A tatuagem que eu tenho na minha costela é: minha fé é maior que tudo e todos. Sempre tem de ser maior que tudo e todos. É a fé. Depois, continuando. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, e, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando em seu coração, Jesus disse: Por que essa geração pede um sinal? Na verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, embarcou de novo e seguiu para outra margem. A geração, essa nossa geração, eu falo trazendo para os dias de hoje, mas muitas pessoas, elas querem acreditar em Deus, mas elas querem sinais, sinais que eu não posso dizer, não é espirituais, mas sinais fictícios, sinais alienígenas, sinais, sei lá, de filme, entende? Muitas pessoas falam, se Deus existe, ele vai fazer esse papel mover aqui agora. Se Deus existe, ele vai fazer aquele travesseiro se mover, entende? Tem muitas pessoas, elas são assim. Minha ex-patroa do trabalho, ela era assim. Se ela fala, ela é francesa, né? Ela fala que só acreditava em Deus se ele fizesse tal coisa ali na frente dela. E se ele não fizesse, ele não existia. Como se Deus fosse, vamos supor, não posso falar, se fosse uma entidade maligna ou algo dessa forma, que se diz que seguia o que os humanos pedissem. Se os humanos, se ele fosse fazer tudo que os humanos pedissem, meu pai amado. Toda pessoa quer morrer, toda gente ia ter poder. E você vê gente voando por aí, tacando raio nos outros, entende? Mas ele fala, Jesus fala que não é assim que ele vai dar o sinal. E não vai dar o sinal para provar algo para eles, que ele não precisa provação de ninguém. Ele em si só é Jesus Cristo. Não precisa da aprovação. Depois, continuando, eles se esqueceram de levar os pães e não tinha senão um pão consigo na barca. E Jesus os advertia: abrir os olhos e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes. Comentavam entre si o fato de não terem pães. Jesus o percebeu e disse-lhes: Por que estáis comentando a falta de pães? Ainda compreendes e nem entendes? Tendes o coração endurecido, tendo os olhos, tendo os olhos não vedes, tendo ouvidos não ouves.
Não vos lembrais quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Respondeu-lhe, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000 cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram, 7. Então ele diz, ainda não compreendes. Novamente a falta de fé. Homens de pouca fé. Novamente, ele estava murmurando a falta de pães, murmurando os conflitos, as aflições, os problemas que estava tendo naquele momento, que era novamente a falta de pão. Muitas vezes Jesus ele faz muitos milagres nas nossas vidas, e mesmo assim não acreditamos no próximo milagre. Não tenhamos, né? Não tenhamos fé para o próximo milagre. Porque nós achamos que ele só pode fazer um por nós. Às vezes nós pensamos que não somos dignos de outro milagre, porque o que Deus mais, um dos fatores, uma das coisas que Deus mais repudia é a reclamação, é a murmuração, é a energia negativa. É que eles estavam aqui reclamando do pão, reclamando da falta de comer, reclamando de tudo. Aí até Jesus fala: vocês entendem, mas não entendem. Compreendes, mas não entendeis. Porque mesmo apesar de todos os milagres, eles ainda tinha tinha a capacidade de ainda reclamar, reclamar. E nós muitas vezes somos assim. Nós pedimos, sei lá, vamos falar nós, da experiência nossa de imigrante. Pedimos tanto um apartamento novo, ganhamos esse apartamento. Depois, quando estamos nesse apartamento, dependente do tamanho ou das condições dele, a gente tende a reclamar desse apartamento. Reclamar que o apartamento é pequeno, reclamar que o apartamento é ruim, que é isso, que é aquilo. Mas foi essas orações que a gente teve, que a gente fez no passado. Foi essas orações que quando a gente estava ajoelhado, morando de vaga, morando, sei lá, no quarto com outras pessoas, numa casa com outras pessoas que a gente nem conhecia. Deus viu nossas orações pedindo apartamento, pedindo privacidade, pedindo conforto, pedindo mais liberdade. E quando ele dá, a gente chora e aceita, estamos bem. Entretanto, passando um tempo depois, a gente tá, estamos a reclamar de novo. Estamos a falar que o apartamento é pequeno, estamos a reclamar que Deus nos ouve. Só que olha de onde você saiu, olha de onde você estava. Olha os milagres que ele já fez por você. Eu dei exemplo do apartamento, mas existem outros milhões de milagres. Cada um aqui tem uma situação dentro do coração que passou já na vida. De, bom, tem mais mulheres aqui, mas vamos falar de estar na vida de outro homem quando o homem não faz bem. Muitas mulheres aqui hoje podem estar com um homem muito bem, um homem de bom coração, um homem de valor, e se ele faz uma coisa errada hoje, as mulheres tendem, não falo vocês aqui, amém, aqui ninguém é assim, né? É, mas as mulheres tendem a reclamar do homem que estão hoje. Só que há 5, 10, 15 anos atrás, ela estava com um homem que as batia, que as maltratava, que tirava a feminilidade dela, não era feliz, entende? E hoje, quando ela tá com um homem de valor, um homem de verdade, um homem que a respeita, um homem que a encoraja, um homem que a faz feliz, se ele tem um erro, a mulher tende a reclamar desse erro. Como se o homem, ai, você é ruim, você não é perfeita, você é chata, você é isso, você é aquilo. Mas você não lembra de onde você estava antes? Com a pessoa que você estava antes? Eu falo isso, eu também reclamava também. Todo mundo tem erro, todo mundo tem os pecados. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente já tem hoje, nas orações atendidas de Jesus. Às vezes a gente pede sabedoria, mas Deus não vai dar sabedoria. Ele vai dar pessoas para lhe dar
para você ter sabedoria. Nós pedimos paciência, ele não vai dar paciência, ele vai dar pessoas estressadas para nós termos paciência para lidar com as situações e assim sermos pacientes. Ele vai pedir nós pedimos sabedoria para lidar com as questões financeiras, ele não vai dar dinheiro para gente. Ele vai dar situações financeiras para você poder gerir, resolver, solucionar. Depois, continuando, o cego de Betsaída, acho que é Betsaída que falam. Betsaída, não, Betsaída, eu acho. Chegando em Betsaída, trouxeram-lhe um cego, suplicando-lhe que tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe a saliva nos olhos, impôs as mãos sobre ele e perguntou: Vês alguma coisa? Abrindo os olhos, ele disse: Estou vendo as pessoas, parece árvores que andam. Em seguida, pôs de novo as mãos sobre os olhos do cego e começou a ver perfeitamente. Ficou curado, de sorte que vinha tudo claramente. Mesmo de longe, Jesus o mandou para casa, dizendo: Nem sequer entres na aldeia. Mais um milagre de Jesus, fazendo o cego enxergar. E não sei se vocês perceberam, no finalzinho ele fala: Nem sequer entres na aldeia. O que isso quer dizer? Que quando Jesus faz um milagre para nós, não devemos voltar naquele lugar que eu não posso falar, aquele lugar de energia ruim, aquele lugar que não acredita nos milagres de Jesus, naquele lugar que você não é bem-vindo, naquele lugar que as pessoas vão criticar as suas atitudes, naquele lugar que as pessoas vão ficar relembrando quem você era antes. Porque você não é mais a pessoa de antes, você não quer mais estar lá, você quer estar no hoje. Você não é mais aquela pessoa ruim, você é aquela pessoa boa de hoje. Mas se você volta com um milagre dentro de si, com um milagre à mostra, mas você volta para esse ambiente ruim, as pessoas vão te criticar, não te xingar, mas vão falar algo. Por exemplo, se você era uma pessoa do mundão, gostava de sair, beber, usar droga, fala isso por mim. Eu era isso. Se hoje eu volto para os mesmos amigos que eu estava antes, eles vão estar relembrando a pessoa que eu era antes. Por exemplo, se hoje eu volto para alguns amigos lá no Brasil, né? Aqui não, tá? Mas lá no Brasil, falando que não bebo mais, que não me envolvo com mulheres. Eles vão achar que eu sou, não vou falar outra palavra, dessexual. Não, não é, nem dessexual, acho que nem falo tem a palavra. Enfim, se eu volto para esse grupo, eles vão falar que eu sou homossexual por não querer tratar a mulher como eu tratava antes. É, vão falar que eu tô parando de rico porque eu não vou querer beber das mesmas coisas que eles bebem, não vou querer estar nos mesmos lugares que eles estão, não vou querer falar das mesmas coisas que eles estão falando, não vou querer usar as mesmas drogas que eles estão usando. Não que eu vou querer usar droga diferente, mas eu não vou estar mais naquele mundo. Mas se eu for naquele mundo, depois dos milagres que Jesus fez por mim, depois de eu aceitar Jesus na minha vida e ele fazer um milagre por mim, e eu voltar naquele lugar, eu não vou ser reconhecido. As pessoas de lá vão ficar relembrando a pessoa que eu era. Só que eu não quero mais estar lá. Eu quero estar hoje. Eu quero ser a pessoa de hoje. Só que quando a gente volta para esses lugares, as pessoas ficam relembrando quem nós éramos. Nossa, Alan, mas você gostava de um monte de festa, você gostava de rolê, você gostava de pegar um monte de mina na semana. Você gostava de usar um monte de bala nas rave, agora tá aí falando de Jesus o tempo todo, tá aí querendo só para rolezinho de restaurante, tá aí querendo fazer jejum, tá aí querendo só falar de Deus. Olha o cristãozinho chegando aí, o clentinho chegando aí. Só quer falar de Deus e família, entende? Então ele fala, nem sequer entres na aldeia, nem sequer volte. Entende? Eu falo isso porque depois de eu sair do meu trabalho, pedir pra sair, às vezes eu passo lá pra tomar um café de manhã, mas é muito, não sei, é a sensação que eu sinto é esquisito. Eu não fico bem lá.
Eu não sei, o cheiro lá parece que eu fico o tempo todo preocupado, não fico relaxado, sabe? Não fico bem. E quando Deus mandou eu sair de lá, ele mandou eu ser obediente. Ele não mandou eu ser obediente, ele esperava que eu seria obediente. Se ele mandou sair, é pra eu sair, não pra ficar buscando formas de ficar lá. Então, pra sair 100%, não voltar mais lá. E toda vez que eu volto, eu não sei, não fico bem. Daí é um erro meu, que não era pra eu voltar, mas estou voltando. Não volto a trabalhar, mas volto a tomar um café. Depois, continuando. Jesus foi. Que horas são? Nossa. Jesus foi com seus discípulos às aldeias do. Não. Às aldeias de Cesareia de Filipe. E quando caminhavam, perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem eu sou? Respondeu-lhe João Batista. Para outros, Elias, para outros, um dos profetas. Jesus perguntou-lhe: Então, e para vós, quem eu sou? Pedro respondeu: Tu és Cristo. Então ele ordenou-lhe severamente que não falasse dele a ninguém. João Batista, cara, um dos homens das maiores fés da Bíblia, é João Batista. Quem sou eu? Tu és Cristo. Tu és o Cristo, o Salvador, o destino do filho. Então começou a ensinar-lhes o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar após 3 dias. Falou-lhe isso abertamente, então Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo, Jesus. Porém, virou-se e olhando para os discípulos, censurou Pedro com essas palavras: Vai depois de mim, Satanás. Teu modo de pensar não é de Deus, mas o dos homens. Olha como que Jesus ele é tão astuto, como ele era tão incrível. Que muitas vezes Jesus ele já tem um caminho dele, já tem o nosso caminho, e muitas vezes nós queremos mudar os planos de Deus. Esse já era o plano de Deus, Jesus morrer na cruz, ser traído pelos seus discípulos, ser ressuscitado 3 dias. Ele já tinha um plano, já tinha um processo. Só que o Satanás ele se apoderou de Pedro, tentando mudar o pensamento de Jesus. Não, você não deve fazer isso. Só que já estava no testamento, já estava no livro da vida, já estava na, não na origem, já estava escrito que Jesus ia se sacrificar por nós. Só que muitas vezes nós tentamos mudar o caminho que Deus nos deu, mudar o nosso propósito. Nós descobrimos nosso propósito e muitas vezes tentamos mudar, trocar, buscar caminhos diferentes. E ele fala. Aparta de mim, Satanás. Vai depois de mim. Porque não era o plano de Jesus viver na terra. Era vir, ficar um tempo, fazer milagres, mostrar que ele é filho de Deus Pai Todo-Poderoso e é como nós, sangrou como nós, chorou como nós, morreu como nós, morreu por nós. E a gente tem que sempre prestar atenção no caminho que Deus nos preparou. Ele nos deu um caminho, nos deu um propósito. Propósito às vezes não é só ficar rico, ficar milionário. Ontem mesmo eu fui orar aqui e falei dessas lives de manhã. Falei, Senhor, me dá mais força para acordar e fazer essas lives, levar a palavra de manhã, mesmo que uma pessoa seja salva. Eu falei, tantas pessoas já deram seu testemunho dessas lives de manhã que ajudaram. Uma simples palavra. Aí a pessoa perguntou, mas quantas pessoas tem a live vendo a live de manhã? Eu falei, tem 2 ou 3, às vezes mais, às vezes menos. Aí ela falou assim, mas não quer botar outro horário? Eu falei, não, vai ficar esse horário, porque esse horário tá salvando as pessoas. O primeiro horário do dia, a primeira coisa que devemos fazer é estar com Deus, estar em nome de Jesus, estar na oração, é ouvir a palavra, independente de quem seja que tá ouvindo.
Eu falei, me dê mais força para ajudar essas pessoas. Não só na parte da manhã, mas em outras partes do meu dia. Me use da melhor forma. Estou aqui para servir, Senhor. O grande é quem serve. Então, às vezes, esse é o meu caminho agora. Tá nesse propósito, tá fazendo essas lives. E toda vez que eu tento mudar isso para simplesmente dormir, por exemplo, tentar tirar isso para simplesmente dormir, não pra fazer algo a mais, mas simplesmente dormir, o Espírito Santo toca meu coração e vem e fala: o que você está fazendo? Você não está no seu caminho. Você não está fazendo o que eu te pedi. É complicado. Entrar no mundo espiritual é complicado. Depois, continuando. Como seguir Jesus? Chamou depois. Vai acabar já. Chamou depois a multidão junto dos seus discípulos para perto de si e lhe disse: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua própria cruz e me acompanhe. Oh, esse aqui é poderoso. Porque aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, este a salvará. Pois que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e arruinar a própria vida? O que a gente pode dar em troca da própria vida? Por que que se envergonhar de mim, de minhas palavras, no meio desta geração adúltera e pecadora? Dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Pessoal, ô palavra poderosa. Quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo. Renuncie aos pecados, ó, renuncie a seus gostos, renuncie a sua carne, renuncie a si mesmo. E acho que isso é a parte mais difícil de nós, renunciar a nós mesmos. Como havia dito, se você volta para o lugar que você era antes, as pessoas vão te lembrar de quem você era antes. Vão lembrar de quem que era a Cláudia de antes, de quem que era a Michelle de antes, quem era o Gabriel, quem era a Daniele, quem era a doutora Áurea, entende? Mas não vão ver quem você é hoje, porque nós estamos renunciando a nós mesmos diariamente. Isso eu acho a parte mais difícil da vida, é renunciar a nós mesmos. Renunciar a tudo que era errado aos olhos do homem. Renunciar à carne, fazendo jejum, fazendo orações, não ter mais consumo de bebida alcoólica, não fumar, tudo, tudo. E quando você começa a viver nessa parte de renunciar a si mesmo, tudo à sua volta fica diferente. É, eu acho que todo mundo que tá aqui já sentiu isso, é o que eu sinto. Tudo que você vai fazer, tem lá o Espírito Santo na sua cabecinha, assim, ó, tipo, dando os peteleco. Ó, isso não é de Deus, isso não é do reino, isso não é isso. Aí você fala, nossa, mas eu sempre fiz isso. Aí ele fala, sim, você sempre fez errado. Você nunca reiniciou a si mesmo. Você nunca carregou a sua própria cruz. Deus só vai dar a cruz que nós podemos carregar. Se ela tá pesada hoje, se o fardo dela é hoje, porque é a cruz que você pode carregar. Nem mais leve, nem mais pesado, mas a que você pode carregar. Deus nunca vai dar uma cruz mais pesada. Deus nunca vai dar uma cruz que não podemos carregar. Ele sempre vai dar a cruz do tamanho exato, do peso exato. Às vezes a gente fala, nossa, tá tão difícil, tá tão pesado. Mas se você nos comparar com a cruz de outras pessoas, a nossa é leve. Porque é o que a gente pode carregar, entende? Existem pessoas muito mais fortes mentalmente que a gente, pessoas que perderam tudo na vida, perderam pais, perderam os irmãos, perderam isso, e estão fortes, podendo, estão lá carregando, continuando. Nós que estamos aqui falam, nós temos amigos do Brasil e eles falam: Nossa, nunca que eu poderia ir embora do meu país, ficar longe da minha família, dos meus amigos e morar sozinho em outro país, outra língua, outra cultura, tudo diferente. Só que essa é a nossa cruz. Só que ao mesmo tempo, existem pessoas do nosso lado, do nosso meio,
que vieram morar em outro país, mas perderam pais, perderam os irmãos, perderam, às vezes, até filhos, e mesmo assim estão aqui, seguindo o caminho, seguindo o propósito, estão aqui firmes, estão aqui fortes. Então, se a gente olhar essas pessoas, a gente vai falar, elas são pessoas fortes. Por exemplo, meus pais ainda são vivos. Só que conheço pessoas que os pais já são falecidos. E elas estão lá dia após dia com um sorriso no rosto. Dia após dia com uma vontade, uma motivação maior de viver. Mas essa é a cruz dela. Esse é o peso que ela consegue carregar. Mas eu, às vezes, eu particularmente, talvez não poderia carregar essa cruz. Mas é a cruz que Deus nos manda. Ele manda o peso exato para cada um de nós. E também fala que se não irmos a Jesus Cristo, não reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, ele não nos mostrará para Deus. Como uma vez eu falei que já, para termos acesso ao reino, para termos acesso a Deus, temos que fazer o network com Jesus Cristo. Eu falo brincando de network, mas temos que ter acesso a Jesus Cristo primeiro, que ele nos levará a Deus. É como se você falasse, por exemplo, você quer ter um emprego de uma grande empresa. Se você deixasse um currículo lá na porta, qual que é a sua probabilidade de chegar ao chefe? Zero. Eu falo isso quando eu trabalhei numa empresa lá no Brasil, uma empresa de transporte. Eu chegava para trabalhar nessa empresa, olhava as pilhas de currículo, eram pilhas assim de currículo todos os dias que chegavam para nós. E geralmente essas pilhas iam da mão de um cara pro lixo, porque não tinha tempo e espaço para essas pessoas. Mas como que eu consegui acesso nessa empresa? Porque meu irmão já trabalhava nessa empresa, então ele pegou meu currículo daquela pilha, tirou e levou direto na mão do dono da empresa. Consequentemente, eu arrumei um emprego. Mas por quê? Porque eu fiz um network. Mesmo se já fosse meu irmão ou outro amigo, eu fiz um network. Eu pedi para ele levasse, eu reconheci ele como meu amigo, como meu irmão, como uma pessoa próxima de mim, reconheci ele e pedi para ele levar o meu nome ao dono. Com Jesus é a mesma coisa. A gente reconhece Jesus em nossas vidas, aceitamos ele, renunciamos à nossa cruz, renunciamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz, e a partir desse momento Jesus fala: então você está pronto para eu levá-lo ao meu Pai. Agora você está pronto para eu te levar, colocar no seu nome no livro da vida. Agora você está pronto para receber a glória de Deus. Então eu vou levá-lo você até o meu Pai. Ele fala: quem não me reconhecer, não será reconhecido perante a Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, aceita tudo isso, ele pega o nosso nome e leva direto para o Pai. Senhor, o Deus, ele vai salvar todos nós, vai. Mas sempre vai ter aquela lista das pessoas no livro da vida. E essas pessoas só irão entrar no livro da vida quem aceitar Jesus como nosso único e Salvador. Nós rezamos muito por Deus, mas esquecemos quem está aqui do nosso lado diariamente. Jesus está aqui do nosso lado diariamente. O Espírito Santo, ele veio primeiro de Jesus Cristo. Em Gênesis fala que o Espírito Santo ele já vagava na terra antes de Jesus Cristo. A Trindade, então o Espírito Santo, ainda mais, o Espírito Santo ele é ainda mais forte. Ele está com nós aqui diariamente. Por isso que eu falo, faça jejum, tenha intimidade do Espírito Santo, porque ele está aqui o dia todo com nós. Tudo a gente vai, come, bebe, escuta, cheira, ouve, olha, é o Espírito Santo que está conosco diariamente. Então, ele vai nos levar a Deus, levar para salvação. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Bom, palavra de. É isso, Deus. Palavra de Marcos 8. É isso. Amém. Fazer uma oração para terminar, pessoal. Não vou deixar vocês falar, porque já são 6h50 e 7 horas Amém. já tem a live das meninas. É, pode ir lá, viu? Pra mim, Ó, a Antonella já tá reclamando já, ó, já eu não começou reclamo. reclamando. Eu nunca reclamo, nunca. Já começou de reclamando.
Pessoal, vou fazer uma oração para finalizar. Senão a Antonelli vai vir te dar panelada em mim. É isso. Ah lá, vamos lá. Bom, quem puder, feche seus olhos. Quem tiver, quem puder, né? Que eu falo que a Michelle e a Cláudia estão no trabalho, os outros não sei. Bom, feche seus olhos. Respira fundo. Se visualize. Se visualize com Jesus Cristo. Se visualize Jesus Cristo. Caçamba, cara. Só tribulação. Se visualize, perdão, se visualize com Jesus Cristo pegando na sua mão, sabe, em um corredor cheio de luzes, corredor com a luz lá no fundo, e você com medo de chegar e de avançar, sabe? Você nesse corredor escuro, cheio de tribulações na direita, na esquerda, mas com uma voz suave e leve lá no fundo. Jesus Cristo falando: Venha até mim, saia do barco e caminhe sobre as águas. Estou aqui. E então se visualize que Jesus Cristo está te chamando, falando para você sair desse mundo que você está hoje, sair esse lugar que você está e pedindo para ir até Ele. Ele está lá no fundo, tá lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Mesmo tendo várias tribulações, várias pessoas do lado, problemas, falta de dinheiro, falta isso, falta aquilo, mas tem aquela voz lá no fundo, Jesus falando: Vem, vem até mim, tenha fé, tenha fé, independente de tudo, tenha fé. Estou aqui. E você começa a sair, começa a andar devagar, começa a caminhar sobre as águas. Mesmo com os ventos, as ondas do seu lado, nada te abala. Você tá indo, você tá indo, você tá chegando perto, chegando perto. Só que chega um momento, a onda é muito forte, o vento é muito forte, e você começa a cair, começa a afundar. E nesse momento você fala: Jesus, me salva. Você acha que ele não vai te salvar, mas em um breve momento você sente a mão dele te puxando para cima. Você sente a mão dele te ajudando, te colocando para cima, te dando energia, te dando força. E ele fala: Por que duvidaste de mim? Eu só pedi para você vir caminhar, só pedi para você ter fé. Podemos continuar agora? Tenha fé e continue comigo. E ele te ajuda a chegar nessa luz lá no fundo. Te ajuda a passar por esse corredor escuro e maligno. Ele te mostra lá no final a luz, que é o paraíso. Te mostra os milagres que ele pode fazer se você tiver fé e aceitar. Então a palavra de hoje, o dia, pessoal, é fé. Tenha fé. Pode abrir seus olhos, estender suas mãos, falar já é, e é isso, pessoal. A palavra de hoje é fé. Tenha fé.